Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Movendo Ideias, o podcast que foi feito para você que deseja empreender. Hoje nós traremos a história do setor imobiliário. Nós traremos hoje um convidado especial aqui, a Bianor Imóveis. Bia, seja muito bem-vindo, muito obrigado por esta oportunidade que você nos deu aqui de estarmos com esse bate-papo. Seja muito bem-vindo e muito obrigado. Kennedy, eu que agradeço o convite, né? Já fizeste algumas vezes tal, e Sim. hoje surgiu uma oportunidade aí. Conseguiu alinhar as agendas ali? Legal, legal. E eu só agradeço aí pelo convite, né? É um prazer para nós. Para a gente poder contar um pouquinho a história aí da Bianor Imóveis. Então, conte um pouquinho, quem é o Bianor? Antes da imobiliária, quem que é o Bianor? De onde veio, as origens? Kennedy, meu nome é Bianor Tasso. Uhum. Nasci em Itapiranga, Oeste catarinense. 700 quilômetros daqui. A última cidade do estado, verdade. A última cidade do estado. Uhum. Meus pais moram lá ainda. Uhum. Vim para cá em mais ou menos uns 28 para 29 anos, Uhum. em busca de estudo, faculdade, em busca de trabalho. Uhum. E chegando em Blumenau, Kennedy, há mais ou menos uns 28 anos atrás, o primeiro dia eu já disparei uns 10 currículos, Uhum. arrumei 2 empregos no primeiro dia. No segundo dia, já apresentei a documentação, comecei a trabalhar numa empresa chamada Desapel, ali na Rua 15. Sim. Trabalhei 3 anos e meio, 4 anos ali, nessa empresa. E ali eu conheci 2 amigos, tá? Um é o Tarcísio Rauch, e outro é o Diomar. Eu jogava bola na época, tal, né? E aí, a partir daí, o Tarcísio era financeiro da Desapel, perdão, da Alfablu. E aí ele disse, Bianor, tu tem que mudar o teu ramo. Tu trabalha com vendas, tu gosta de trabalhar com vendas, tal. E eu quero te apresentar um amigo que é o Diomar, da Alfablu. E eu gostaria que tu fosse trabalhar com ele. E aí teve o primeiro convite, teve o segundo convite, e eu com aquele medo, né, de mudança, vender eletrodoméstico é uma coisa, você vender um imóvel é totalmente diferente. E aí chegou um momento, há uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu encarei o desafio e fui trabalhar na Alfablu. Lá, Kennedy, trabalhei uns 18 anos, mais ou Alfablu menos. já era do ramo imobiliário, foi quando você ingressou. Exato, ele já trabalhava com a parte de loteamento, trabalhava com a parte imobiliária, né? E tinha vaga para corretor. Sim. E então eu comecei a trabalhar lá na Alfablu. Lá aprendi a vender, a atender o cliente, a entender como funciona uma compra e venda, como funciona a parte de documentação, como funciona uma escritura, como funcionam as negativas, como funciona um financiamento bancário em si. E foi mais ou menos uma história assim de 18 anos, onde a gente fez muita amizade, muitos clientes que estão comigo até hoje. Foi onde ficou bom em atuar no segmento e foi daí que surgiu, como foi que surgiu a ideia da Bianor Imóveis, de fazer carreira solo? Mais ou menos uns 10 anos atrás, o Zé e o Diomar chegaram para mim, olha, Bianor, nós temos uma possível proposta de compra na imobiliária, na Alfablu, tal. E aí surgiu o quê? Poxa, eu vou continuar sendo corretor ou eu vou arriscar? Eu pensei, poxa, eu entendo do negócio, eu gosto de trabalhar com vendas. Sim. E aí surgiu a ideia de eu abrir a Bianor Imóveis. Isso foi muito rápido, Kent. Foi rápido assim, eu pensei, poxa, e agora o que eu faço? Mas analisando tudo o que aconteceu, eu pensei, poxa, eu entendo do negócio e aí é hora de eu arriscar. E foi aí que surgiu a ideia da Bianor Imóveis até hoje. Isso há quase 10 anos atrás. Nesse período, qual foi o principal desafio ou os principais desafios da Bianor Imóveis que ela enfrentou e como foram superados esses desafios? Nesse momento eu tenho muito medo de mudança, né? Então, tipo assim, o fato da mudança ali, de abrir a Bianor Imóveis, foi um dos grandes desafios. com certeza. E aí você vai atrás, foi um deles, né? Aí você vai atrás de contador para CNPJ, você vai atrás de um sistema, você vai atrás de um local, de um espaço, tá? Mas isso foi tão rápido. Em uma semana eu estava com o CNPJ, a contabilidade, aberto,
Na mesma semana eu já aloquei uma sala ali onde surgiu a Bianor Imóveis, que foi na Benjamin Constant, ali na Escola Agrícola, ao lado da Construcom, ali, o Cicobi, 1941, a numeração, Benjamin. E ali nós ficamos por 9 anos e meio. Uhum. E esse foi o primeiro desafio, a abertura ali da Bianor Imóveis. E depois teve o segundo desafio, que foi a nossa mudança o ano passado. Uhum. Hoje, onde é o ponto físico da Bianor Imóveis? Hoje, nós estamos na Benjamin Constant, 2056. Só descer um pouco mais ali na Benjamin, continua na Escola Agrícola. Fiz questão, Kennedy, primeiro, nós tínhamos uma sala no segundo pavimento. Uhum. Percebi que o estacionamento era pequeno, percebi que dependendo do cliente ele tinha que subir uma escada, o espaço, o local era fantástico, mas eu pagava aluguel. Uhum. E aí veio o segundo desafio. Poxa, agora eu quero uma sala melhor. Uhum. Eu quero uma sala com acessibilidade. Eu quero uma sala de frente para geral. E aí surgiu essa possibilidade de uma compra dessa sala. Uhum. Nós fizemos a compra o ano passado, faz em torno de um ano Um ano que vocês fizeram e mudança. 2 meses, mais ou menos. Aí foi feita essa mudança, que eu diria que é o segundo desafio. Uhum. Nós fizemos a compra da sala, reforma da sala. Aí eu já aproveitei, fiz uma alteração, contratei uma agência para alterar logo, material de escritório, pastas. E logo em seguida a gente já contratou um jurídico também para fazer uma revisão na parte de contratos, procurações, administrações, contrato de compra e venda, distrato. Então a gente fez, o ano passado foi um ano praticamente que a gente fez uma série de alterações para dar segurança, dar credibilidade e deixar o negócio mais vistoso, né? Foi uma repaginada total da Bianor Imóveis. Exatamente. Então foi muito bacana e estou muito feliz com os resultados que aconteceram. Como a missão e os valores da Bianor Imóveis influenciam hoje as suas decisões estratégicas hoje na imobiliária? Olha, Kendi, tudo lá no escritório, como a gente tem uma empresa pequena, uma empresa enxuta, tudo praticamente passa por mim, né? Então, tipo assim, vejo eu que o grande diferencial nosso, assim, é esse atendimento no sentido de, se o comprador ou o vendedor procurar Bianor Imóveis, ele vai passar por mim. Então, tipo assim, o intuito nosso é fazer que o negócio aconteça da melhor forma possível, com transparência, com segurança, com credibilidade. Se ele acordou a negociação de uma forma, isso vai para o papel e vai ser transformado assim do início até o final. Quais são as maiores diferenças de abordagem da Bianor Imóveis com as imobiliárias tradicionais e os concorrentes? Você que trabalhou, veio de outra imobiliária, montou a sua imobiliária, qual que é o diferencial de abordagem da Bianor Imóveis hoje entre as outras imobiliárias? Vejo e percebo isso hoje, e até de clientes que comentam, tanto a parte de locação quanto vendas, que nós temos um atendimento bem objetivo. Tipo, o cliente vai nos ligar, ele vai passar pelo setor de locação ou ele vai passar pelo Bianor. Tanto a parte de venda como a parte de locação, algum momento ele vai ter que passar por mim, certo? Sim. Tanto o contrato de locação, como o contrato de venda, ou a escritura, ou a parte de aprovação, ou a parte de visita. Toda visita, Kennedy, nossa, é acompanhada por alguém. Ou vai ser acompanhada pelo Bianor, ou vai pelo setor de locação, ou vai com um prestador nosso, tipo um colaborador, né? Então, assim, esse eu vejo que para mim é um dos diferenciais. Que A quando você tem proximidade com o cliente, com a gestão da empresa. Exato, porque dependendo a imobiliária grande, ela não consegue fazer isso com todo cliente, né? Porque o atendimento dela, o nicho de clientes dela é muito maior e eles não conseguem fazer isso. Como a Bianor se posiciona no mercado? Nós temos visto aí, em termos de nicho de atuação, nós vemos aí que tem imobiliária que é especializada em construção, outras em terrenos, em chácaras, sítios. Qual que é o nicho de atuação que a Bianor se especializou e que é o foco principal? É aqui na cidade, é fora? Como é que a Bianor se porta em termos de nicho de mercado? Kennedy,
desde o princípio, eu sempre trabalhei com terceiros, né? Então, Aham. assim, é aquele imóvel pronto, né? Onde geralmente o cliente que vai comprar, o comprador, ou ele vai adquirir esse imóvel através de uma compra e venda normal, simples, Uhum. ou uma compra e venda com escritura, ou uma compra e venda via financiamento bancário, né? Ou através de uma permuta. Em, Aham. em média, em si, seria esse tipo, esse público nosso. E os imóveis, eles variam numa faixa de 300 a 1,5, tal, mais ou menos esse perfil. A Aham. gente não trabalha com construtora, tá? A gente não trabalha com imóvel na planta. Sim, Seria imóvel pronto. sim, Comprou, levou a chave já praticamente, né? perfeito. Você falou ali em termos da proximidade da Bianô, de passar direto com o proprietário da Bianô, por algum momento esse comprador ou vendedor vai ter esse acesso a você. Qual a estratégia da Bianô para fidelizar o comprador ou o vendedor através dessa proximidade? Ou tem mais alguma coisa que você fideliza esse possível cliente, o comprador ou vendedor? Kennedy, eu penso assim, ó. Primeiro passo é essa conversa que a gente tem com o cliente, com muita transparência, no sentido de, quando o cliente nos procurar, ele vai fazer uma compra segura. Primeira coisa. Se ele tiver qualquer risco, exemplo, o cliente nos procura, eu tenho um imóvel, ou o cliente vai colocar um imóvel que tiver algum empecilho, alguma alienação, algum gravame, ou o imóvel, exemplo, não tem a escritura, eu já não trabalho. Então, tipo assim, esse cliente que fizer negócio conosco, se a casa está averbada, ele vai comprar uma casa averbada. Se a casa não está averbada, ele vai estar ciente que essa casa ele está comprando e ela não está averbada. Vai aparecer lá que ele está totalmente ciente, que ele concorda, que ele está de acordo, para que lá na frente ele não tenha essa surpresa. Aham. Vejo eu que isso é um dos diferenciais que tudo a negociação vai estar no papel e ele vai estar ciente, tanto A formalmente. transparência na operação, você acha que é o que fideliza seus clientes que têm confiança para uma nova operação futuramente com você? Além disso, a gente acompanha, né, Kennedy, tanto a parte da visita inicial, Aham. tanto a parte documental depois, se ele vai financiar via banco, nós acompanhamos a parte de contrato, certidões, engenharia, a parte depois do banco, junto com o gerente, a gente faz a assinatura. Aham. Depois disso, eu encaminho a parte do ITBI, certo? Veio as guias do ITBI, ele vai fazer o pagamento. Depois disso, nós fizemos a parte do registro de imóveis. Após isso, nós retiramos do registro de imóveis, nós levamos para a prefeitura, a gente faz a transferência do IPTU para o nome dele, para que o IPTU não fique em nome do antigo Antigo proprietário, proprietário. e a partir desse momento, nós entregamos essa escritura e essa matrícula já atualizada junto ao banco para que o gerente faça a liberação dos valores Uhum. e apresente para os dois lados, tanto o comprador quanto o vendedor, essa matrícula, para que este documento possa servir de prova que foi feita a negociação, foi feita a transferência, foi feito o registro e que Aham. aquele negócio está resolvido de momento. Aham. Então, eu vejo que a maioria não faz. Então, Uhum. a gente faz isso porque até é uma segurança para nós acompanhar o negócio, do Sim, princípio ao até fim, o final. certo? Aham. Quais tendências do mercado imobiliário você acredita que vão dominar os próximos anos, que você visualiza? Olha, do início, quando a gente começou, há 25, 27 anos atrás, era diferente. Sim, Você batia de porta em porta para pegar um imóvel, para pegar uma agariação, sim. uma captação do imóvel, era porta em porta. Aham. Então, às vezes, você fazia 3 visitas, acabava o dia, para pegar um imóvel, 2 imóveis, certo? Hoje em dia é muito mais fácil, né? O que mudou também? Os imóveis antigamente eram maiores, mais espaçosos, as Uhum. famílias maiores. O cliente às vezes comprava um imóvel, nossos vó, um imóvel era para a vida toda. Hoje existe uma rotatividade maior, as nossas famílias diminuíram, os imóveis diminuíram. Os imóveis antes eram maiores, espaçosos, Uhum. antigos. Hoje o pessoal busca muito conforto, praticidade, acabamento. Então, acredito que tem a tendência a mudar muito ainda, Uhum. né? O pessoal quer mais praticidade, Kennedy.
É isso que a gente está percebendo. Uhum. E os imóveis pequenos, práticos. Eu acredito que seja isso que a tendência a dominar agora, nos próximos tempos, seria isso. Imóveis pequenos, práticos, acessibilidade, Uhum. mais ou menos por aí. E como a Bianô tem lidado com essa mudança de preferência dos consumidores? Antigamente, como você citou ali, os nossos avós, as casas eram grandes terrenos imensos, era um imóvel só para a vida toda, e hoje o perfil do comprador e das pessoas que adquirem imóveis mudou. Como é que a Bianô tem se adaptado a essa nova forma de enxergar os imóveis e se posicionar no mercado? Olha, o primeiro passo, quando o cliente nos procura, eu tento entender o que ele deseja. Exemplo, o investidor, ele quer rentabilidade. Primeiro, ele quer comprar bem e depois revender esse imóvel bem com um certo lucro. Sim. Ou locar, fazer uma locação que ele tenha resultado. Esse é o estilo comprador, o estilo investidor. Uhum. Quando a família nos busca, a primeira coisa que eu gosto de fazer algumas perguntas para entender esse cliente. Ele vai comprar para a família? Quantos filhos ele tem? Quantos quartos ele precisa? Qual é o espaço? Condições e tudo mais. Então, a partir desse momento, a gente começa a fazer um perfil e começa a tentar ajudar ele da melhor forma possível nesse sentido. Mas a gente percebe que, ultimamente, os últimos anos, realmente o público está buscando imóveis mais pequenos, Uhum. mais bem localizados, principalmente alguns pontos fortes, mercado, padaria, farmácia, Uhum. ou trabalho, eles estão buscando esses pontos para que consiga fechar esse negócio e esse tipo de busca para facilitar a negociação deles. Eu tenho que atender esses pontos fortes. Aham. A pandemia, nós recém saímos de uma pandemia ali 2020 e 21 foi um ano bem crítico em todos os segmentos. Como o mercado imobiliário foi afetado ou se de alguma forma foi beneficiado? Como é que isso, impactou o mercado imobiliário, a pandemia em si? Kennedy, foi algo que veio que ninguém sabia até para onde nós iríamos, certo? Sim. Mas passamos, realmente foi lamentável o que aconteceu, mas o que eu percebi? Os imóveis, no sentido de locação, os imóveis maiores, a maioria, o perfil desse cliente acabou mudando. Eles migraram para imóveis menores, Aham. tá? Hoje tu percebes que muita gente trabalhando em casas, e teve uma pequena mudança também no sentido da, da compra e venda, Aham. certo? Sim. Então, assim, vamos supor, o cliente que morava em apartamento, com a pandemia, ele migrou para casas. A gente Aham. percebeu isso, Sim. tá? Então, no lado do comercial maior, mais espaçoso, onde trabalhavam vários funcionários, a gente percebeu que teve uma pequena mudança. Sim. E por isso a gente percebe hoje uma série de imóveis para locação. Aham. Tá? E a gente também percebeu que aquele cliente que estava ou morava em apartamento, eles fizeram uma pequena mudança para o lado de casas, Sim. para talvez ter um pouco mais de conforto, para ter um pouco de espaço, para ter o seu bichinho de estimação, para Aham. talvez a criança poder circular, brincar. A Sim. gente percebeu isso. Aham. E com a estabilidade econômica pós-pandemia ali, eh, como que a Bianô tem mantido a confiança e a credibilidade com seus compradores e vendedores ali? O nosso ramo é um ramo assim que ele afeta uma série de fatores no sentido de prestação de serviço, certo? Sim. Então é o pedreiro, é o encanador, o eletricista, é o pintor, é o construtor, é o engenheiro, o arquiteto. Então o nosso ramo é um ramo que ele abre caminhos ou ele dá Movimenta uma muitos serviços Ex- envolvidos junto, né? Não é só exatamente, compra e venda do imóvel, né? móveis, equipamentos e tal, marcenaria e tal, então uma série de fatores, né? Aham. Então ele movimenta, ele pode levantar, como pode acabar baixando esse nicho de serviço. Uhum. Eu vejo que ah,
o nosso ramo ajuda muito a taxa de juros. Então, por exemplo, se tu tem dinheiro no banco para financiamento da casa própria, isso ajuda e muito. As vendas, elas não têm a tendência a cair. Mas se o juros estiver, que nem hoje nós estamos com a tabela de juros em torno de 12% ao ano, isso é um juro alto, juro de 12 mais TR, então é um juro alto para aquele cliente que é assalariado, que ele vai buscar o primeiro ou o segundo imóvel, ele é algo que trava. Então são a taxa de juro, uma instabilidade, mudanças no mercado atrapalham um pouco. Isso é algo que nos atrapalha. Tecnologia. Como é que a gente tem visto aí que tem muitas plataformas que têm se metido no ramo imobiliário? Airbnb, que aí você loca direto com o proprietário, sites de corretores de imóveis, aplicativos. Como é que a Biano lida com essas ferramentas? Se tem sido uma concorrência desleal ou se isso ajuda a fomentar o seu negócio? Você falou que no início você caminhava o dia inteiro para ver 3 imóveis e hoje com o WhatsApp você consegue tratar 40 negócios. Isso tem beneficiado vocês ou é uma concorrência desleal e atrapalha um pouco o seu negócio? A tecnologia veio para... não tem como escapar, né? Então, só para... se nós falar aqui de 5, 6 anos atrás, só para te entender, nós tínhamos o mesmo sistema, só que esse sistema já foi aperfeiçoado dezenas de vezes. Nós tínhamos o mesmo site, só que ele já foi ajustado, alterado, inovado centenas de vezes. Até a tecnologia da câmera digital, né? Sim, Uma foto, tu percebe que um ano atrás a foto já não tem a mesma qualidade de hoje. Então tem uma série de fatores que só vão inovar e não tem como escapar. 5 anos atrás, por exemplo, nós assinávamos um contrato, o comprador ia para o cartório, reconhecia a firma, depois ia a imobiliária, depois ia o comprador ou o vendedor. A locação é a mesma coisa. Kennedy, hoje eu finalizo um contrato dentro de um contrato, ele já é modelo pronto, semi-pronto, revisado pelo jurídico. Eu reviso ele em questão de 1 minuto, ele já vai bater no e-mail do comprador, ou do vendedor, ou do locatário, ou do locador, fiador. Automaticamente o cliente visualiza, ele dá um aceite e o contrato automaticamente está assinado e digitalizado. Antes, eu tinha que ir 4, 5 vezes no cartório por dia, assinar, reconhecer e pagar. Custo, tempo, demora, ou seja, o contrato ficava ali 2, 3 dias indo para cartório, voltando, indo para cartório, voltando, custo, você pagando. E hoje, com questão de 1 minuto, eu estou com um contrato assinado. Quais ferramentas o sistema inovador a Biano utiliza para otimizar esse processo e melhorar a experiência com o cliente? Hoje nós utilizamos a Kenlo, né? Há 10 anos eu utilizava esse sistema São Paulo, e a gente utilizava esse sistema já na época da Alpha Blue. Ele é específico para imobiliária, é um sistema desenvolvido específico para imobiliária? Sim, ele é interligado, você utiliza o vendas, utiliza o locação, de imob, boletos, ele é todo integrado. Então, sim, o cliente que colocar o imóvel conosco, ele vai saber que o sistema está automaticamente integrado conosco via nota fiscal, via DIMOB, via imposto de renda, via venda e locação, tudo integralizado. Comprador, vendedor, locatário e locador. Certo? E para o sistema digital, o ano passado a gente... esse ano a gente acertou com a D4, que é o sistema digital. Antigamente tu assinava pelo Gov e tal, né? Hoje não se usa mais essa ferramenta, que pelo menos nós não utilizamos mais. Nós utilizamos o D4, onde simplesmente você compartilha com o cliente e automaticamente com um clique ele assina digitalmente, o contrato tem a mesma validade jurídica, ele imprime uma aceite, que aquele documento é válido, tanto jurídico como fisicamente, né? Então ele é totalmente válido
E nós estamos utilizando a partir desse ano, a gente começou a utilizar esse sistema. Ah, legal. Estou muito feliz. Que bom, que bom. Como é que você enxerga o mercado imobiliário? Cada vez mais ele está integrado no mundo digital? Como é que você se prepara para isso? Como é que você enxerga esse mercado? Olha, a tecnologia não tem, a gente só vê novidades, né? Aham. Então, tipo assim, não tem como escapar. Automaticamente, eu não sei se lá na frente vai existir o corretor físico ou não, mas eu acredito que sim, que o cliente, ele precisa do contato. E ele precisa também da avaliação, ele precisa aquele bate-papo antes, Uhum. né? Até para ele se certificar que esse imóvel que está dando preço, que ele está totalmente seguro de fazer uma compra. Aham. Mas a tendência é nós termos novidade com a tecnologia, com certeza, e não tem como escapar. Aham. Isso a gente vai, cada dia tu vai se surpreender com novidades que vem pela frente. Você está situado em Blumenau. Como é que você enxerga o mercado local e como você identifica as melhores oportunidades de investimento no setor imobiliário? Kennedy, nós atuamos só em Blumenau, né? Então, o nosso Uhum. escritório hoje, a matriz é na Rua Benjamin Constant, Uhum. 2056. Escola agrícola, uma sala terra com estacionamento, com fácil acesso, local próprio mesmo, nosso. Fico até feliz da gente ter conseguido, né? E Aham. tal. Legal. É frutos do nosso trabalho aí e dos nossos colaboradores, né? Para investimento? Sim, como vocês identificam os melhores investimentos na cidade para Olha só, gente, no mercado local? o mercado dita as regras. Não é Uhum. o corretor que vai dizer, olha, lá vai valer tanto tal. Na realidade é o mercado. Por que acontece? Depende muito dos pontos fortes que eu tenho. Então, Aham. tipo assim, como é que você percebe isso? Uma faculdade, quando vem para o Blumenau, ela vai Sim. se instalar num certo local. Aham. Esse ponto ao redor dela é o que vai agregar o metro quadrado, ele aumentar 30, ou 50, ou 100%. Uma Aham. empresa, uma faculdade, um mercado, tá? É uma série de pontos. Que Uma empresa valoriza ou grande, desvaloriza o lugar? exatamente. Então, tipo assim, e aí tem uma série de fatores, acessibilidade, a rua, escola, mercado, Aham. mais ou menos é ali que dita as regras. Que nem hoje nós estamos, se você me perguntar, Bianor, a tendência de Blumenau é o mercado crescer para Itopava Central. Por quê? Porque lá é um local em expansão, A região onde norte está crescendo bastante, né, então exatamente. Então, a tendência é o mercado crescer para lá. A gente já percebe empresas, mercados se se estabelecendo lá. estabelecendo lá. Então, tudo, quando começa essa migração de empresas, mercado, colégios, terminais, Terminais. eles estão o quê? Eles estão já percebendo que esse mercado está em crescimento. E aí começa a valorização do metro quadrado. E como é que vocês lidam com essa valorização, que nem você atua na região da cidade inteira, como Sim. é que você lida com essa valorização em diferentes regiões? As pessoas não, por que na Itopava Central o metro quadrado é tanto e lá para o Garcia é outro valor? Como é que você lida com isso e como é que você consegue passar essa diferenciação para o cliente? E isso é um segredo, né? Aham. Ou seja, com anos no mercado, né, que a gente, são Sim. cada um na sua área. Então, tipo assim, por exemplo, depois de uma certa experiência, hoje mais ou menos eu sei rua por rua em Blumenau, mais ou menos quanto custa um terreno. Uhum. Às vezes o cliente me liga, Bianor, quanto custa um terreno na rua tal? Depende. Eu tenho uma série de informações que eu tenho que analisar. O engenheiro, quando ele faz uma avaliação, é muito técnica. Ele vai colocar numa planilha, ele vai ver uma série de fatores, ele vai fazer uma série de comparações, é uma informação técnica Aham. que ele manda para o banco, ou para o juiz, ou para o avaliador, ou para o credor, é uma série de informações técnicas. Aham. O corretor, ele faz uma série de comparações, rua, vizinhança,
idade do imóvel, o estado de conservação, Uhum. além de uma consulta. Tipo, um terreno na rua X. Eu vou solicitar o cadastro IPTU. A gente vai fazer uma consulta de viabilidade nesse terreno. Quantos andares eu posso construir? Qual a taxa de ocupação que eu posso construir? É comercial? É residencial? É um prédio? É uma ZR1, ZR2, ZR3, ZR4? Ou é um corredor de serviço ou não? A partir dessas informações eu posso passar para o cliente. Olha, esse terreno é comercial ou ele é residencial? Aqui eu posso fazer um prédio ou eu posso fazer uma casa. Se for residencial, é uma ZR1. Eu posso fazer o quê? Apenas uma casa. Ou casas geminadas. Ou sobrados. A partir desse momento, eu já tenho uma prévia para passar para o cliente. Olha, esse terreno vale X o metro quadrado. É por aí que vai a avaliação. Blumenau tem um sério problema demográfico também, né? De ruas que alagam, locais que pegam enchente, deslizamento de terra. Como é que vocês fazem esse mapeamento também para que o cliente tenha essa certeza? Quem não conhece a cidade tem essa certeza de que aquele lugar não tem risco de inundações, que aquele lugar não tem risco de desmoronamento. Como é que você faz esse mapeamento e como é que você garante isso para o cliente? Olha só, aí vem aquela situação. Quando você captou o imóvel, que ele pode chegar para mim e fazer só uma consulta. Bianor, estou fazendo um negócio assim, 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 dá uma olhada para mim. Eu vou fazer uma consulta para ele, uma prévia. Eu vou dizer, olha, pode comprar, documentação está ok, ou não está ok. Cuidado com isso. Se ele colocou o imóvel conosco à venda, automaticamente a gente já faz todo esse procedimento. Então, mas começa tudo pela consulta de viabilidade da prefeitura. Você tendo essa consulta, ali vai estar toda a informação. Pega enchente ou não pega? Tem risco de deslizamento ou não? É uma área que pode ter alagamento ou não? Aparece tudo ali. Como a gente já conhece toda a cidade... A prefeitura já tem esse sistema de mapeamento, então, e já fornece isso? É aberto ao público ou é exclusivo de vocês, imobiliários? Como é que... Não, tudo isso é aberto ao público. Qualquer cliente pode fazer uma consulta de viabilidade, lá vai aparecer a consulta, vai aparecer o zoneamento e vai aparecer lá área de risco, área de estudo, área de alagamento, aparece. Então, o que acontece? Lógico que é um detalhezinho técnico que está ali, mas aparece. E aí a consulta vai te dar um parâmetro daquele terreno. Ou da casa, ou em si, né? O comercial, ou residencial e assim por diante. Mas assim, Kennedy, essas informações estão ali e o cliente que nos procurar, a gente vai informar ele porque da avaliação, se pega enchente, na mesma rua eu posso ter um terreno que vale 500 e outro 200. Por que a diferença? O vizinho lá quer 500 e por que tu avaliou só aqui? Olha, tem um risco de alagamento, ou tem um risco de enchente, ou o teu terreno tem um córrego, ou tem uma tubulação, onde daí eu não vou poder edificar. Entendesse? Sim. Quais são as principais dificuldades de atuar em alguma área da cidade e como você lida com essa dificuldade, com esses obstáculos? Nós trabalhamos somente com escritura. Então, por exemplo, eu tenho cliente que me procura para trabalhar, né, para vender imóveis sem escritura, só no contrato. Eu não trabalho com isso. Então, tipo assim, não trabalho porque nunca trabalhei e não me interessa, porque às vezes a comissão pode ser interessante, mas lá na frente esse imóvel vai me dar um problema, Kennedy. Então, tipo assim, sem escritura, não trabalho. Para começar, tá ali. E a questão dos bairros, por exemplo, tem alguns bairros que a gente faz mais negócio. Vitor Conder, Escola Agrícola, Vila Nova, Itupava Seca, Água Verde, Velha, Itupava Central, Fortaleza, Tribés, esses bairros que é o nosso nicho, que mais a gente atua. Mas eu tenho imóveis em todos os bairros, né? Em todos os bairros tem. Então, assim, talvez não é questão de dificuldade. Por exemplo, no Garcia eu tenho pouquíssimos imóveis, mas é que o nosso nicho é mais essa região central ali, né? Nas mediações Escola Agrícola e tal, tudo mais. Então não é porque Bianor, tu não tem imóveis na Garcia, é que o nosso foco é mais direcionado àqueles bairros onde nós estamos mais próximos, né, do escritório, né? Você falou que você trabalha, a maioria dos seus imóveis já são imóveis prontos, que o cliente compra, já sai com a chave na mão, já vai morar. Mas a gente tem visto no setor imobiliário como tem uma crescente demanda
por coisas sustentáveis. E já tem saído no mercado imobiliário prédios ecossustentáveis, demanda crescente por imóveis com alguma ligação sustentável, energia sustentável, placas solares e coisas desse sentido. Como é que a Bianor lida com essa crescente demanda? Como é que você visualiza esse mercado para o seu nicho de atuação? É até o que eu comentei antes, né? Antigamente os imóveis enormes, né? Sim. E hoje veio e essa onda não vai passar, tá? Essa onda vai, aliás, ela vai continuar cada vez mais, né? Uhum. A gente percebe só pelos carros que estão na rua, né? Sim. Uma crescente dia a dia. Também eu vejo isso que perfil que é essa nossa classe Z, que é Sim. a nossa essa gurizada que Essa vem agora pela geração frente, nova essa que tá geração. vindo, e são os futuros proprietários, né? Exato. Então, assim, Kenneth, essa geração, o que eles querem? Eles querem praticidade, eles querem conforto, Uhum. eles não precisam de um imóvel grande, né? Sim. Eles, nesse imóvel pequeno, prático, sustentável, eles têm, além de eles ter o conforto, eles podem tanto alugar e depois comprar. Sim. Então, eu tenho um nicho nesse mercado para o investidor, que é um bom foco para ele investir, Uhum. porque depois ele aluga fácil e aluga bem, certo? Como eu tenho o consumidor final, que está em busca desse tipo de imóvel. Uhum. Eles não querem mais gramado, eles não querem mais horta, uma casa, dificilmente, Uhum. tá? E aí esse produto está entrando e está se encaixando nessa geração. Uhum. Responsabilidade social, tem algum projeto nesse sentido que a Bianor participa, que ajuda, incentivo social que a Bianor participa? Como a gente está na escola agrícola, Uhum. a gente procura sempre a parte de associações, a parte de escolas, a parte de igrejas que estão, não é porque estão ali, mas eles estão com acesso mais prático, eles conhecem o Bianor da rua, eles conhecem do mercado de venda, de locação, e das antigas tal. Então a gente tem colaborado e frequentemente, mensalmente, a gente colabora e ajuda, tanto na parte de estar presente, tá, certo? Colaborando, quanto na parte financeiramente, ou alguma colaboração em dinheiro, ou ajuda de custo divulgação, tal, né? Então a gente procura colaborar e incentivar e estar presente, sim. Quais são os maiores desafios do atendimento ao cliente no setor imobiliário e como a Bianor resolve essas questões? Vejo que o primeiro que mais me agrada é quando eu consigo trazer o cliente no escritório. Então o desafio é colocar ele na tua frente. Porque às vezes o cliente, principalmente hoje, o cliente ele quer fazer tudo de casa, certo? Ou da empresa, tipo, ele não gosta mais de ir até o escritório. Vamos resolver por aqui, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, ou me liga, então vamos tratar. Então, essa conversa pelo WhatsApp, ou via e-mail, ela não é tão boa para te sentir esse cliente. E eu vejo que quando a gente conversa com o cliente fisicamente, tu consegue extrair uma série de informações que vão te ajudar. Tu vai orientar ele e tu vai também sentir dele o que ele está buscando. Questão de 5 minutos tu identifica. E às vezes tu fica 2, 3 dias ou 2, 3 meses conversando com ele, ou 10 vezes conversando com ele e tu não consegue pegar essas informações. Sim. Então eu vejo que quando a gente traz ele para o escritório, aquele negócio vai acontecer agora, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, porque tu consegue extrair essas informações que são, para mim, fundamentais. Como é que você capta os feedbacks dos clientes e como isso impacta nos seus serviços oferecidos aos clientes? Acredito que, acabei de falar, essa questão de você conversar pessoalmente com o cliente, é a partir desse momento que você vai entender o que ele quer. Porque às vezes o cliente ele vem com uma intenção de buscar um imóvel, mas ele, vamos supor, ele trabalha em Tupava Central e ele está buscando um imóvel no Garcia. Totalmente desproporcional, mas nem ele percebeu ainda, certo? Então, com essa conversa que a gente tem, com essa abertura que ele nos dá, vai ajudar muito a identificar o que ele quer, facilitar a busca dele. E se nós não tivéssemos imóvel, o objetivo é tentar enquadrar, encaixar esse imóvel
ou facilitar pelo menos a busca para ele, entendeu? Nós comentamos um pouco antes ali sobre a tecnologia. Como a Bianô trabalha a presença online, que a gente viu que está tudo. Quais são as estratégias de marketing digital que tem surtido o melhor efeito para a Bianô Imóveis? Ou você acredita mais ainda nessa presença pessoal do contato direto com o cliente? Como é que você se apresenta no mercado digital? Kennedy, eu sou. A gente não tem como ir contra a atualidade, né? Sim. E hoje não tem como lutar contra isso. Uhum. Eu sempre gosto de conversar com o cliente pessoalmente. Uhum. Tento de todas as formas. Se não for na captação, ou vai ser na visita, ou vai ser na proposta, de estar com ele e conversar pelo menos 5 minutos presencialmente. Uhum. Mas hoje nós estamos preparados para atender qualquer cliente em qualquer local. Eu posso atender hoje pelo WhatsApp, ou eu posso atender por e-mail, ou eu posso atender de casa ou da empresa. Qualquer local que eu tiver hoje, eu consigo fazer esse atendimento. E o meu sistema me permite que eu tenha toda a informação para passar aonde eu estiver, eu posso passar a informação completa para ele. Desde contrato, documento, fotos do imóveis, documentação, ou seja, eu consigo atender ele de qualquer local que eu tiver, como se eu estivesse dentro do escritório. Qual você acredita que é o maior desafio para o setor imobiliário nos próximos anos, hoje, no mercado brasileiro? E como você está preparado para enfrentar esse desafio? Hoje, a gente percebe que tem muita gente pagando aluguel, certo? Sim. E às vezes o cliente não adquire o imóvel, ou é pela, talvez, taxa de juro que alta, né? Acredito que o governo deveria criar programas, incentivos para o cliente conseguir comprar o primeiro imóvel, uma taxa de juro mais interessante, uma entrada de juro menor. Sim. E esse cliente, talvez, que compre esse imóvel e honre com os pagamentos, vamos supor que ele faça em 20 anos ou 30 anos, um incentivo para que ele pague, sei lá, 10 anos em dia, ele ganha um bônus lá de 5 anos, alguma coisa assim. Porque hoje o cliente me procura para comprar o mercado mais atrativo, e para aquele cliente que paga em dia, ele tem um benefício. Porque hoje, às vezes, o cliente me procura para comprar o primeiro imóvel, ele tem uma renda X que tempo atrás ele conseguia comprar o Minha Casa Minha Vida. Sim. E hoje ele não consegue comprar um imóvel até menor que a Minha Casa Minha Vida. Porque o imóvel novo ele tem uma taxa de juro. Sim. 8% hoje, 7%, 8%. É alto ainda, certo? Mais TR. O imóvel usado ele já pula para uma taxa de 12%, mais ou menos, mais TR. Só que a entrada, 20%, 30% ele precisa dar. Então ele não consegue sair do aluguel e ele vai continuar no aluguel em virtude dessa dificuldade do primeiro passo, que é o primeiro imóvel. Em sua visão, o que pode ser feito para melhorar a acessibilidade ao mercado imobiliário para as classes média ou classe baixa ali? Como é que você enxerga que poderia ter algo que poderia ser feito para melhorar essa proximidade? Vejo que não depende da gente, né? Depende de fora, uma série de informações. Em primeiro lugar, da parte lá de Brasília, né? Sim. Que lá, eles criando esses programas especiais, eles poderiam utilizar uma taxa de juro atrativa, um bônus, um benefício para esse cliente que vai comprar, um incentivo, subsídio, tal, certo? Para esse cliente que vai pagar em dia, penso assim, aqui esse cliente que teria, pagou 10 anos em dia, não atrasou, ele tem um bônus, ele tem um benefício para favorecer esse cliente. Seria uma das possibilidades de melhoria para... E a outra forma, no sentido de auxílio, é também, talvez, um incentivo maior seria todos os bancos trabalhar com essa linha, não só talvez só a Caixa, mas todo banco fazer esse papel, né? Tipo, o governo fazer um pacote onde geralmente é a Caixa que trabalha e todos os bancos utilizar esse programa para facilitar esse comprador. Que aumentaria a concorrência entre os bancos, talvez melhoraria taxas, e o cliente teria essa possibilidade de escolher para onde ele quer fazer
Isso talvez facilitaria no seu ponto de vista. Imagino que sim. Que legal. Quais são as maiores oportunidades de crescimento que você enxerga para a Bianô Imóveis nos próximos anos? Kennedy, nós estamos, como disse antes, a nossa empresa é uma prestação de serviços Aham, enxuta, pequena, tá? Lógico que completando 10 anos agora, o ano aham, que vem, a gente tem que talvez repensar essa questão. Ah, eu vou aumentar o número de funcionários? Eu já estou com o escritório lá montado, equipado para mais 5 colaboradores. aham. Então eu poderia aumentar tanto a parte de corretor, como eu poderia aumentar a parte administrativa. Mas o que que acontece? Eu preciso, para fazer essa migração, eu preciso que, primeiro, o mercado dê sinais, Sim, que ele realmente está em crescimento, certo? Então eu preciso de sinais positivos e geralmente isso começa de fora, começa a Brasília, São Paulo e começa a vir para cá. E também depende da gente, né? sim. Então eu tendo esses sinais, eu posso pensar, poxa, 10 anos de empresa tal, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar os funcionários para ganhar mais, para ter mais imóveis, para captar mais, para fazer mais venda, mais locação. Uhum. Então, assim, o ano que vem eu preciso tomar uma decisão se a gente mantém como está ou se a gente dá mais um pulo, Então, mais um passo para frente. que legal. Bem, tem sido um momento muito interessante, Bia. Não conhecia a grande parte das questões que foram colocadas aqui, que foi muito bem esclarecidas por você. E foi muito esclarecedor e nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, foi muito interessante, mas sempre que nós encerramos o nosso podcast, ele foi voltado para as pessoas que desejam empreender. Então, na sua visão, quando a pessoa está determinado a criar um negócio próprio, qual seria o conselho do empresário Bianô Imóveis? Que você deixaria um conselho assim, cara, você está querendo empreender em qualquer segmento, quer seja no ramo imobiliário, quer seja na sua área de atuação que você escolher, mas qual seria o conselho do empresário Bianô? Kennedy, nunca desista. Esse é o primeiro conselho. Agora, também tem o seguinte, tem alguns segredinhos, né? Uhum. Eu, em 2006, eu trabalhava no ramo imobiliário, e em 2006 eu me formei em Direito. Eu fiz uma faculdade de Direito. Uhum. Eu sabia que não ia atuar com Direito, mas para quê? Eu já atuava no mercado imobiliário, eu queria entender mais a parte de contrato, compra e venda e companhia. E me certificar das garantias, Uhum. para que eu possa fazer o negócio com mais credibilidade e mais confiança para o meu cliente. Depois disso, eu fiz mais uma pós-direito imobiliário. Uhum. Após isso, eu fiz mais uma pós comercial e vendas. Uhum. Então, resumindo, se você deseja empreender, primeira coisa, tenha conhecimento, estude, pesquise e vá em frente. Se qualifica para... Se qualifica exatamente para você, quando deu o primeiro problema, você ir lá e resolver ou saber pelo menos um caminho que você vai, né? Então, sempre falo isso. Hoje, se eu fosse abrir o escritório, se eu não tivesse experiência, eu talvez não abriria, né? Então, eu sempre falo o seguinte, se qualifique, estude, pesquise e vá em frente. Faça até ficar bom, né? O problema vai vir e você vai ter que achar uma solução. Sim. Se você não achar a solução hoje, amanhã vai ter que achar. Porque se você não achar, vai consistir aquele problema, vai persistir aquele problema e você cada vez vai acumular mais. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais andar. Persistência. Então, pessoal, estamos chegando ao final. Então, como nós sempre pedimos ao nosso convidado que ele deixe uma mensagem imaginando que essa mensagem tem o poder de alcançar 7, 8 bilhões de pessoas que vai estar na internet. Imaginando dessa forma, qual seria a mensagem que o Bianô deixaria para o nosso público? Kennedy, assim, ó, eu fico pensando, hoje em dia, com tantos meios, né, de você fazer busca, de você pesquisar, a mensagem que eu dou é: estude, se qualifiquem, e se você tem um sonho, vai atrás dele. Porque se não der certo no primeiro momento, não desista, continue, persista, que tudo
tem um espaço, tem uma porta aberta para a gente. Legal. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Movendo Ideias. Se você nos acompanhou até aqui, já aproveita, já clica aí no botão, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificação para você não perder nenhum dos episódios. Gostaria de agradecer novamente ao Bianô, pela Bianô Imóveis aqui, ter nos proporcionado esse momento de discussão, um momento de bate-papo muito agradável e esclarecedor do setor imobiliário. Muito obrigado, Bia. E pode deixar uma mensagem aí de agradecimento. O Kennedy, em primeiro lugar, agradeço o convite por estar aqui. Né? Prazer pra Você gente. fez o convite e eu agradeço de coração mesmo, tá? E segundo, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, os meus clientes, os colaboradores, Show de bola. os prestadores de serviço. Sem eles eu não sou nada. Então, tipo assim, hoje eu tenho prestador de serviço, vou dar um exemplo aqui, o seu Ademar. Há 30 anos ele trabalha comigo, ele está com 80 e poucos anos. Onde eu chamo ele, ele está lá. Entendeu? Então, assim, são colaboradores, são prestadores, os clientes, sem eles não sou nada. Então, tipo assim, quero agradecer especialmente a eles todos. Maravilha. Né? Sem eles não existiria Bianô Imóveis. Maravilha. Muito obrigado, Bia. E até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima.